Olá, família Senk, eu sou o Leandro e esse é mais um Senk News. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Devemos contribuir para o reino de Deus com alegria e de uma forma voluntária. Se você deseja se envolver mais em nosso ministério, em nossa igreja, aqui tem algumas formas que você pode contribuir. Primeira forma, com suas orações. Você pode interceder pelos ministérios e projetos de nossa igreja. Orar também para que vidas sejam alcançadas através do Evangelho. E também você pode se juntar ao grupo de oração de nossa igreja. Participe! Segunda forma, com seu tempo você pode servir como voluntário na igreja, pode se envolver nos ministérios e ser um canal de bênção ajudando com seu dom. E também pode doar algum serviço para um de nossos ministérios. Terceira forma, com seus recursos. Você pode doar roupas, cestas básicas, material de limpeza e também pode ofertar em algum ministério com o valor que Deus colocar em seu coração. Você pode fazer suas doações de forma presencial em um dia de culto na igreja, ou de forma online, através da conta bancária da igreja ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para você. Seja um canal de bênção e doe para o crescimento e expansão do reino de Deus, através do nosso Ministério Senk. Uma ótima semana e que Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Quero ler um versículo com você. Salmo 133, versículo 1. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você pode repetir comigo? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Estava compartilhando aqui com o pessoal do Ministério de Louvor que é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, me despertado a declarar guerra contra todo espírito de divisão. Isso nos ministérios, dentro da igreja e dentro da nossa casa, porque há um poder, há uma liberação de Deus quando nós estamos unidos. É agradável a Deus e há uma unção liberada quando a igreja também adora em conjunto, em união. A palavra de Deus também fala, quando Deus criou o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fala no plural, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele coloca o homem para conviver em união com a sua família, com a sociedade, com a comunidade. Então, eu estava até lendo uma frase também que fala que o isolamento, né, o homem se isolar, querer andar sozinho, é um passo que antecede uma queda. Então, a gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus, mas Deus também nos fez para a gente conviver uns com os outros e depender da ajuda uns dos outros, para que a gente possa crescer. Amém? Então, nessa manhã, eu quero te convidar e te instigar a saber que você não está sozinho, você está na casa do Pai. E todos que estão aqui são seus irmãos e nós vamos adorar o nosso Pai juntos, em união, porque há uma adoração poderosa quando a igreja adora em unidade. Amém?
sou livre. A minha confiança está em Ti, Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, seremos abalados. Você pode aplaudir ao Senhor, meu querido.
Você pode misturar essas palmas também glorificando a Ele. Aleluia. Faça dessa canção uma forma de oração em nome de Jesus. Adore Ele. Para você que está em casa, que está nos assistindo neste culto, nesse momento, você possa pedir ao Senhor agora que Ele possa construir algo novo em sua vida, em seu coração, em sua casa, em sua família. Que Ele venha, o Espírito Santo, preencha a sua casa da sua glória em nome de Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Diga, Santo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz
Poder sentar, igreja, tome seu assento, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Pastor Talvani. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos nós, que o Senhor nos abençoe. Quero orar com você, por favor, vamos ficar de pé? Você que está aí em casa também, que o Senhor nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossa casa, família. Obrigado por estarmos te cultuando, Senhor, porque temos a convicção, fazemos aqui um culto racional, entendendo que quando te cultuamos, nós nos tornamos parecido com aquilo que adoramos. E cada dia que cultuamos, que adoramos o Senhor, nos tornamos mais parecido contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos encha da tua presença, nos encha da tua glória, Pai, por louvor do Senhor Jesus. Queremos, Pai, abençoar todos aqueles que ofertam, dizimam, que contribuem para o teu reino, que têm a alma generosa. Em nome de Jesus, como foi ministrado aqui, falado, nós podemos contribuir de várias maneiras, com nosso tempo, com nossos recursos, com as nossas orações. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te motive a contribuir cada vez mais no reino de Deus, para que o reino de Deus, o Senhor, possa estender seu reino por toda a terra, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor é conosco. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. A maioria achou? Bem fácilzinho, né? Aí em Gênesis, capítulo número 3, diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Vamos dizer essa parte assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido. Amém. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: A mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Amém? Tá bom por aí, para a gente estudar um pouco. Sente-se aí, por favor. Amém. Com a Bíblia aberta, por favor. Nós vamos estudar um pouco esse texto. Irmãos, a Bíblia nos fala sobre a criação e nos fala sobre um lugar chamado Éden. E nesse lugar o Senhor planta um jardim no Éden. Éden não é um jardim. O Senhor planta um lugar, planta no Éden um jardim. E esse lugar é maravilhoso. É um lugar cheio da presença de Deus, cheio da provisão de Deus, onde Deus andava todos os dias, final da tarde, com a sua criação, conversando. Mas nós queremos ver especificamente um ponto aqui, que é a queda do homem, titulado como a queda do homem. E eu queria fazer intitular assim, uma anatomia dessa tentação, desse pecado. A Bíblia diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Irmãos, você percebe quando alguém muito sagaz, quando alguém muito esperto, quando alguém muito... aquela pessoa que é, entre aspas, um Rolando Lero, um somebody love, né? Que chega, que vai com todo aquele jeito, e você diz assim, essa pessoa a gente tem que tomar cuidado, porque ela é muito sagaz. Então a Bíblia já nos adverte que este era o animal mais sagaz de todos os animais que o Senhor tinha feito. E a palavra de Deus diz que ela, disse assim, ela começa a lhe fazer perguntas. Olha como é, eu quero que você entenda a estratégia do inimigo. Quem é aquele ou a pessoa que nós colocamos? Primeiro porque aquele lugar é o lugar de habitação, era a casa, o lar de Adão e o lar de Eva. Então, naquele lugar entrou uma presença que eles tinham que pedir permissão a Adão, a Eva, porque eles eram os donos daquele lugar, eles eram os senhores daquele lugar. E ela entra sorrateiramente, sagaz, e começa a lhe fazer pergunta. E eu quero que você se posicione aí um pouco e comece a imaginar como acontecem essas coisas na nossa vida. Alguém que se aproxima de nós e começa a jogar perguntas maliciosas. Será que isso é assim mesmo? Quais são as intenções disso? Será que se tu fizeres assim, vai ter realmente essas consequências? Ah, se nós nos aproximarmos ou fizermos isso, vai dar errado? Eu acredito que não, porque todo mundo, alguém fez, alguém não fez. Eu acho que não vai ter essa consequência toda. E aí ela diz assim, ó, é assim que Deus te disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ela começa a questionar algo muito importante. Preste bem atenção, você que gosta de anotar. A primeira coisa que o inimigo vem falar conosco é colocar dúvidas com relação àquilo que Deus te falou. Se Deus te deu uma promessa,
O inimigo vem e fala, e às vezes usa de alguém e diz, aquela pessoa não tem jeito, ela não tem o menor talento para aquilo, ela não tem um dom para aquilo, eu acredito que ela não vai crescer nessa área. E Deus já tem lhe prometido e falado com você que aquilo que ele disse vai cumprir. Então, o inimigo, identifique ele e quem Deus colocou na sua vida para lhe ajudar. Mas identifique também quem o inimigo está sendo usado para lhe atrapalhar, para gerar dúvida no seu coração. A primeira coisa que ele faz é colocar uma indagação e gerando dúvida no coração. É assim que o Senhor Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a Bíblia nos diz que não foi isso que o Senhor falou. Olha, eu quero que você volte na sua Bíblia e encontre aí capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Como diz aí? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quem deu? Deus. Deus deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comereis, certamente morrereis. Qual foi a dúvida que o inimigo colocou no coração de Eva? Não comereis de toda a árvore que está no jardim. O Senhor Deus não falou isso. O Senhor Deus disse que ela e ele poderiam comer todas as árvores, só não podia comer de uma árvore, do fruto de uma árvore. Comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Por que a serpente falou, não comerás de toda a árvore? Para mostrar que o nosso Deus é um Deus que ele regra de todas as árvores. Você não pode comer. Quando você recebe uma punição assim, você nunca mais fará isso. Como é que aparenta ser um tirano? Você não pode comer de todas essas coisas que eu coloquei aqui. Você demonstra que aquela pessoa é um tirano. Então, a serpente quis mostrar isso, que o nosso Deus é um Deus tirano. Diferente do que Deus disse, que é um Deus protetor. Você pode comer de tudo, de todas as árvores que estão no jardim. Somente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então ela deturpou a palavra de Deus, jogou dúvida no coração, ela quer enfraquecer a sua fé, ela tem uma palavra escrita na Bíblia que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é que Eva deveria ter feito? Acabar com aquela conversa naquele momento. Ei, você está mudando a palavra de Deus, você está dizendo que o meu Deus disse uma palavra que não vai se cumprir, que o meu Deus é um tirano, que o meu Deus me proibiu de tudo isso. Não, meu Deus não proibiu de tudo isso. E cortar a conversa, mas ela vai conversar com o inimigo. Tem um filme chamado Dormindo com o Inimigo. E às vezes nós dormimos com o inimigo querendo conversar com o inimigo. Nós não conversamos com o inimigo, nós repreendemos o inimigo. Amém, igreja? Olha o que é que a Bíblia diz. Vamos continuar. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis. Será que Deus disse mesmo que a árvore que está no meio do jardim não poderia comer? Vamos ver se essa pessoa ela tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Vá para Gênesis capítulo 2, versículo de número 9.
Eva disse que podia comer de tudo, ela acertou. Só não pode comer de uma árvore. Qual é a árvore? A árvore que está no meio do jardim. Versículo de número 9 diz assim, ó: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para o alimento, e também a árvore no meio do jardim, a árvore da vida. Então, qual é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. Eva está dizendo que ela podia comer de todas as árvores, menos da árvore da vida. Era justamente a árvore que o Senhor queria que eles comessem. Ela errou. Ela acertou em uma parte que poderia comer de todas as árvores, como o Senhor disse. Só que ela errou a localização da árvore. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Essa poderia comer. A árvore que não poderia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, E eu queria fazer umas perguntas aqui que eu anotei. Quem é essa serpente que se aproxima às vezes da gente? Sagaz. Pode ser um programazinho de TV, pode ser um aplicativozinho, pode ser uma pessoa. O que é que ela está questionando de Deus na tua vida? Está questionando que tu não tem promessas de Deus, que tu não é um filho de Deus. Foi assim que ela questionou Jesus. Ela colocou uma dúvida no teu coração, ela está enfraquecendo a tua fé. Tudo isso são ações do inimigo. Quem está te ensinando a palavra de Deus? Outra pergunta que nós devemos questionar: quem está te ensinando a palavra de Deus? Dá a entender que essa serpente, ela está querendo ensinar a palavra de Deus a Eva. E a gente tem que ter muito cuidado aonde nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Porque às vezes a palavra de Deus está sendo dita, mas ela está misturada com algumas coisas que são erradas. Nem todo programa de rádio que está falando da palavra de Deus, eles são firmados na palavra de Deus. Às vezes tem algo que é falado, mas por trás tem um ensinamento e um princípio errado. Então, cuidado, quem está lhe ensinando a palavra de Deus? Onde você está ouvindo a palavra de Deus? O que nós devemos nos preocupar? Quem é a árvore que está nos ensinando a palavra de Deus? Essa árvore é boa ou essa árvore é ruim? Porque a Bíblia nos diz que nós conheceríamos as árvores pelos frutos. Ah, pastor, eu estou ouvindo uma pessoa no rádio que eu tenho certeza. As pessoas dizem, eu sei que ele tem um problema, ele caiu, mas o homem prega que só. Mas ele prega muito bem. Ah, aquela pessoa, ela não é cristã, mas ela, rapaz, fala assim como se fosse cristã. O que que nos vai direcionar? O que é que nos vai realmente fazer com que você se dedique a ouvir essa palavra? É você observar os frutos daquela pessoa. Não é simplesmente o que ela diz, mas são os frutos que saem daquela árvore. Então você reconhecerá a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, você continua ouvindo. Porque senão, no meio daquela folhagem, no meio de tudo aquilo que é falado, vai às vezes ensinamentos ruins. Cuidado com quem acrescenta algo à palavra de Deus. Isso é muito perigoso. O cara já foi divorciado e está ensinando em uma igreja, é pastor de uma grande igreja, é líder de pessoas. Só que agora,
por ele ter feito isso, ele quer aumentar ou retirar algo da palavra de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre ele, mas ele não pode modificar a palavra de Deus para justificar um ato que foi feito. Amém? Todo mundo entendendo? Então, cuidado com quem acrescenta. Vamos ver a resposta aqui da mulher. Do fruto da árvore, versículo 2. Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas nós percebemos que nós podemos comer, e ela responde, mas da árvore do fruto, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis. Aonde foi que Deus falou que não podia tocar em qualquer árvore? Deus não fala isso. Ele diz lá em Gênesis 2,16, podei comer de todas as árvores, só não comei daquela. Ele não disse que não podia tocar. É tanto que o pecado não entrou no mundo quando tocou. Ele entrou quando ele comeu Adão. O que foi que aconteceu aí, irmãos? Primeiro, se aproximar e deixar pessoas, animais, seres que se aproximam de você para colocar dúvida no seu coração, sabendo que essa pessoa é sagaz, sabendo que essa pessoa é maliciosa, sabendo que essa pessoa, ela tem o costume de levar dúvida ao coração das pessoas, tem o espírito de criar contenda, briga, confusão. Cuidado. Ela jogou uma dúvida no coração e a pessoa que se achava conhecedora da palavra, presta atenção, Eva se achava extremamente conhecedora da palavra. E ela cita, ela rebate. Não, nosso Deus não disse assim. Nosso Deus disse que não pode comer somente da árvore que está no meio do jardim. E dela nem pode tocar. Ela errou 2 vezes. Por não conhecer a palavra de Deus. Agora lembremos do que aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado da mesma maneira. Como era que Jesus respondeu à tentação, o inimigo? Está escrito. E ele fala exatamente o que está escrito. Amém? Ele não acrescenta, ele não erra, ele não tira partes da palavra. Ele é a própria palavra. Nós devemos combater o inimigo com a palavra de Deus. Assim, falamos a palavra de Deus e repreendemos o inimigo. Não queremos conversa com o inimigo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo de número 4. Então a serpente rebate novamente. Olha, você percebe a conversa. Aqui vai, aqui vai. E você indo e voltando e conversando com alguém, jogando dúvida no seu coração, questionando, e ele está sabendo de cada ponto que você erra. Esses dias eu estava ouvindo alguns conselhos sobre aconselhamento e algumas coisas muito simples para a nossa vida. Uma delas é, não fale tudo da sua vida para todo mundo. Saiba a quem você pode falar. Saiba com quem você pode falar. Pastor, mas tem coisas que não são segredo. Tem coisas que são boas. Mas o inimigo, você está dentro da empresa. E você está querendo subir de cargo e você fica falando para todo mundo que você quer crescer naquela área. Mas tem alguém daquele lugar que já ocupa. Às vezes nós estamos fazendo algo, querendo empreender em alguma coisa, e nós começamos a falar para algumas pessoas. Foi assim que aconteceu com José. José recebeu um sonho, e um sonho de Deus. Ele viu
como se os feixes, ele teve um sonho dos feixes diante dele e os feixes se curvando diante dele. As estrelas, o sol, tudo se curvando diante dele. E aí os irmãos entenderam, somos nós que vamos nos curvar diante de ti, né? Quem pensa que tu é? E começou uma raiva, uma ira no coração dos irmãos, porque José expôs os sonhos dele para aqueles que não tinham o coração limpo, o coração puro. Irmão, às vezes, compete com irmão. E aqueles irmãos não eram convertidos, entre aspas, né? Eles vão se arrepender no futuro e mudar o seu entendimento. Mas naquele momento eles criaram uma raiva, uma ira, ao ponto de tentar matar José e jogar José dentro de uma cisterna para que ele morresse ali. Por quê? Porque José compartilhou algo só dele. Algo só dele. Irmãos, aquilo que Deus colocou no seu coração, escolha as pessoas certas para compartilhar. Escolha as pessoas que Deus colocou na sua vida, que desenvolveram a confiança com você, para que você possa compartilhar. Amém? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ela questiona de novo. Questiona de novo a palavra de Deus. Se alguém entra na sua casa e fica questionando Deus, fica questionando o que Deus fez na sua vida, fica questionando o que Deus fez na sua família, fica questionando o que Deus fez no seu ministério, fica questionando aquele... E tem outra coisa aqui. Na verdade, ele está questionando o líder que ensinou ela a palavra de Deus. Porque quem ensinou ela a palavra de Deus foi o seu marido. Seu marido ensinou errado, seu líder lhe ensinou errado. Está errado. Ele lhe ensinou diferente. É certo que não morrereis. É certo. Questionando a liderança que está sobre a sua vida, do seu marido, dos seus líderes, das pessoas que lhe ajudam. Ele questionou mais uma vez. Aí ela responde, versículo 5, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Se Deus sabe que no dia que abrires, que tu comeres desse fruto, teus olhos serão abertos. Tem uma vantagem em tu quebrar um princípio. Tem uma vantagem em tu furar uma diretriz de Deus, um mandamento de Deus. Irmãos, não tem uma vantagem em nós quebrarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós quebramos um mandamento de Deus, nós pecamos. Nós pecamos. E o Senhor diz, se comer dele, certamente vão morrer. O pecado, ele traz morte. Morte espiritual, morte na alma, morte nas finanças, morte nas emoções, morte até física. Vendo a mulher que a árvore era boa, e aí eu quero que você preste atenção nesses versículos. São 3 coisas aqui. Que João vai dizer que todo pecado se reúne ou se resume em 3 coisas. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é concupiscência, esse nome tão difícil? É um desejo exacerbado dos olhos. É aquela pessoa que olha para alguma coisa e ela... Rapaz, mas que carro bonito, que bicicleta bonita. Mas ela é muito bonita. Olha para a pessoa e continua. As pessoas são lindas, são bonitas, mas quando você começa a olhar e cobiçar e olhar para aquilo de novo, aquilo vai lhe hipnotizando. É um desejo exacerbado de olhar para aquilo o tempo todo, de querer ver aquilo o tempo todo. E aquilo vai deixando você um pouco
hipnotizado, é o desejo exacerbado dos olhos. Mas aí, vendo a mulher que a árvore era boa para comer o que é? É o desejo exacerbado da carne, é a vontade de comer aquilo, de pegar aquilo, de ter aquilo. Agradável para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Vai me dar um entendimento, vai me tornar o quê? Como Deus. Vai me tornar... Quando alguém diz assim, rapaz, eu vou fazer um curso na igreja, para quê? Rapaz, eu vou saber mais do que os outros. Eu vou ser uma pessoa muito sábia. Eu vou ser uma pessoa muito inteligente nessa área. Você está fazendo não por algo de Deus, você está fazendo por soberba. Eu vou aprender mais, vou aprender mais. Para quê? Para que eu seja exaltado. O que é isso? Soberba da vida. As tentações que Jesus sofreu foi exatamente nessas três áreas. Mostra os reinos, manda transformar a pedra em pão para ele comer e mostra depois algo para ele se atirar e os anjos o ampararem. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Amém? Então, a estratégia, irmão, presta atenção. Essa estratégia é velha. Amém? A estratégia continua a mesma. A estratégia é velha. Vai lhe mostrar algo na TV, na internet ou alguém em algum lugar. Davi estava aqui, aí a Bíblia diz assim, no tempo em que os reis deveriam estar guerreando, Davi não foi guerrear, ficou em casa e ele olhou para a sacada do prédio vizinho. Aí ele viu entre a janela Betseba tomando banho, se arrumando, nua, concupiscência dos olhos. Ele manda chamar ela na sua casa, concupiscência da carne. Ele quer ter aquela mulher. Todos os pecados, todos, vão estar nessas três categorias. Não tem jeito. A estratégia tem aí mais de 10 mil anos. Tem uma música inspirada pelo inimigo, uma música satânica. A inspiração dela, que o Raul Seixas canta, né? E ele diz assim, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ali é o tentador falando. Ele disse, eu estava com Jesus sendo crucificado, eu estava na cova dos leões, eu estava nesse lugar, eu estava naquele lugar. Ele estava em todo lugar tentando. E a estratégia é a mesma. É a mesma. Continua sendo a mesma. Jesus, 2000 anos atrás, a estratégia foi a mesma. E conosco são as mesmas. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele o comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Por que eles perceberam que estavam nus? No versículo 2, 25, diz assim, ó, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque não havia pecado e eles estavam cheios da glória de Deus. A glória de Deus cobria a sua nudez. A partir do momento que eles pecam, a glória de Deus se afasta deles. E a Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então eles começam a olhar e ver a nudez. Ver a nudez um do outro. E eles se envergonham. E eles, preste atenção, meu irmão.
Toda pessoa que comete pecado tenta cobrir o seu pecado. Não é verdade? Toda pessoa que fica em pecado tenta encobrir o seu pecado. Não, não é assim não. Eu não estou fazendo assim, nós somos muito comportados. Nós namoramos, mas namoramos bem certinho. Ah, não, é desse jeito. Eu peço e tento me encobrir. Mas não dá para se cobrir. Ninguém cobre o pecado. A única coisa que cobre o pecado é o sangue de Jesus. Amém? E eles tentaram cobrir sozinhos. Eles foram pegar folhas para se cobrir. Toda pessoa que está cometendo pecado, praticando o pecado, ela tenta encobrir o seu pecado. Por quê? Porque o pecado gera medo, vergonha, culpa. Então, eu tenho que me encobrir, porque eu serei questionado sobre o pecado. Amém? Abriram-se então os olhos de ambos. Por quê? Porque eles perderam a glória de Deus. Coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Quem não tem a glória de Deus, preste atenção. Quem não tem a glória de Deus, faz folhas para cobrir a si mesmo, dizendo que está cheio de glória. Inventa que é mais religioso ainda. Os maiores praticantes do pecado são os que vestem uma capa de religiosos. Extremamente religiosos. Porque tem algo grande para encobrir. E a figueira, a folha tem que ser maior. Então a aparência, o jargão, a maneira de falar, às vezes tudo aquilo está encobrindo pecados. Está encobrindo pecado. Então, quem não tem a glória de Deus ou que perdeu a glória de Deus, ele colhe e faz a sua própria glória. Cria um ministério, cria algo que ele se glorie e tenta se cobrir com essa glória de homens. Por isso, uma necessidade grande de afirmação, para que aquela glória de homem cubra o seu pecado. Rapaz, ele é assim, mas ele é muito bem sucedido. Ele está em pecado, mas ele tem dinheiro. Ele está em pecado, mas ele ajuda o pobre. Ele está em pecado, mas ele é uma pessoa alegre. É uma pessoa que, quando fala, todo mundo sabe que ele tem conhecimento. A glória de homem não cobre a nossa vida. Jesus diz, eu não aceito glória de homens. Eu só aceito a glória do Pai. Toda vez que tentamos cobrir com a nossa glória, o Senhor diz, não aceito não. Não aceito. Versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor, abriram-se então os olhos e percebendo que estava nu, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do meio-dia, esconderam-se da presença de Deus, é outra coisa. Preste atenção. Cada vez que nós pecamos e entramos no pecado, a primeira coisa que vai acontecer conosco é tentar fugir da presença de Deus. Tem culto. Agora tá terminando tarde e eu não sei o que, eu não quero, eu quero ficar longe. Tem um culto em tal horário. Não, mas o horário não dá certo. Tem uma reunião de oração. Não quero. Se afasta de onde tem a presença de Deus. Aonde Deus manifesta, as pessoas vão correr. Mas a conversa é o quê? É religiosa. Eu tenho uma relação com Deus muito profunda. Eu e o meu Deus, nós temos um amor platônico. Eu acho que o amo,
Ele me ama, mas eu acho que eu amo. E vocês se relacionam? Não, mas eu continuo amando. Esse amor platônico não funciona com Deus, não. Deus quer que nos relacionemos com Ele. E o pecado, ele tenta nos afastar. Quando ouviu a voz de Deus, esconderam da presença do Senhor. Deixa de buscar Deus em oração, no estudo da palavra, nos momentos de comunhão com as pessoas começam a fugir, começam a se esconder. Esse processo, irmão, outra coisa, é igual para todo mundo. Pastor, e o maior líder toda a mesma coisa. Vai sentir um desejo de se esconder da presença de Deus e daqueles que têm a presença de Deus. Ah, eu estou com raiva, não vou mais não. Ah, eu estou com raiva, não quero nem ouvir. Na verdade, você está se escondendo da presença de Deus. E chamou o Senhor Deus. Agora eu não sei se falaram isso para você, mas no versículo 8, tem uma coisa muito interessante aí. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, tem uma conversa que diz que nós, quando pecamos, não ouvimos mais a voz de Deus. Não é isso que ensinaram? Fulano está em pecado, pecou. Ele não ouve mais a voz de Deus. Olha o que está escrito aí. Quando ouviram a voz de Deus, eles já tinham pecado aí? Sim. Mas Deus é tão misericordioso que dentro do nosso ser, a voz de Deus encontra um lugar. Mesmo a pessoa afastada, então aquela pessoa que está afastada de Deus, aquela pessoa que não tem mais o temor de Deus, mas eles conseguiram ouvir a voz de Deus. É por isso que o pecado tenta afastá-lo da presença de Deus, para que a pessoa não ouça a voz de Deus. Porque a voz de Deus liberta, a voz de Deus transforma, a voz de Deus, ela nos traz a realidade, abre os nossos olhos, como nós cantamos aqui. Ouviram a voz do Senhor. Você pode até ouvir e dizer, eu não quero mais ouvir, e correr. Eu não quero ficar na presença, mas você ouve a voz de Deus. Por isso que dizem que um crente afastado é a pior pessoa na face da terra, que ela não consegue nem curtir o mundo, nem estar dentro das coisas de Deus. Ela não consegue entrar lá, porque o Espírito Santo fica falando com ele o tempo todo, ele fica ouvindo a voz de Deus, mas a rebeldia não deixa ela voltar. O espírito de rebeldia não deixa ela voltar, e ela fica doendo. Não, eu devia fazer. Aí volta para lá. Mas ela não consegue aproveitar, porque quando está querendo entrar nesse mundo horrível, aí o Espírito Santo fala, ela está ouvindo a voz de Deus de novo. E aí vem a dor na consciência, vem isso, vem tudo. Amém, igreja? E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, desse processo de pecado, outra coisa. Isso é uma anatomia, bem direitinho. Nesse processo de pecado, Deus vai nos fazer perguntas. E vai usar pessoas para nos fazer perguntas. Mas por que vocês fizeram isso mesmo? Muito interessante, às vezes, quando você está ajudando alguém, aí você pergunta, mas como é que começou isso? Não sei, pastor, eu ia andando. E o vento bateu em mim e me deu uma vontade de pecar. Não é desse jeito. Você ouviu alguém, você se aproximou de alguém, desceu para o coração.
Alguma coisa aconteceu. Eu ia andando, aí de repente, não. E aí Deus faz a pergunta. Deus nos usa para fazer as perguntas. Por que que você fez isso? Eu lembro, quando eu li um livro chamado Casamento Debaixo de Proteção, e houve um processo de adultério entre um casal de pastores. E eles foram aconselhados por outro pastor, que era um líder nessa área, que tinham muito conhecimento nessa área. A mulher traiu o marido. E a pergunta que ele fez à mulher foi a seguinte: desde quando você está desrespeitando o seu marido? Desde quando você está desonrando seu marido? Ela deu um pulo bem aqui. Eu não, eu continuo honrando ele. Ele é o pai dos meus filhos, ele é um bom homem. Ir para a cama com outro homem não é desrespeitar. Eu respeito. Essas perguntas, elas doem. Elas doem. Elas, como a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que ela é capaz de separar juntas e medulas. Ela vai entrando, separando a alma do espírito. Essas perguntas têm que ser feitas. Têm que ser profundas. A arte de liderar, a arte de discipular, de aconselhar, é a arte de saber fazer as perguntas corretas. Para que Deus trabalhe através daquelas perguntas. Quando o Senhor pergunta, por que o Senhor pergunta se Deus sabe de tudo? É porque Deus, naquela pergunta, Ele quer que algo aconteça na vida deles. Senhor Deus diz, né? Chamou Deus e pergunta: onde estás? Onde é que tu tá? Tu tá perdido? O que é que tu tá fazendo da vida? Por que que tá escondido? Quem te mandou se esconder? Quem te mandou fazer isso? Quem te motivou? Uma vez umas pessoas perguntaram e disseram assim: pastor, eu estou querendo sair da igreja. Eu disse: ótimo, Deus falou com você? Não. Então por que você quer sair? Você não disse que obedece a Deus? Pergunte a Deus se Deus está lhe mandando você sair. Não ouvi a Deus ainda não. Então vá ouvir. Porque se você for para o lugar errado, você vai sofrer. Você não vai cumprir aquilo que Deus lhe chamou. E eu perguntei novamente, outra vez: o Espírito Santo falou com você? Não, mas eu vou sair de qualquer jeito. Então, você está saindo por sua vontade. Não porque o Espírito Santo falou com você. Mas quando as pessoas vêm, elas dizem assim: Deus falou comigo, pastor. Deus me falou que eu devo ir para lá. Deus me disse que era para me fazer isso, abrir um PG. Deus me disse, mas na hora de entregar um PG ou fazer qualquer coisa, não ouviu se Deus mandou. E eu pergunto: Deus mandou você encerrar? Vamos falar de outro assunto? Esses assuntos são muito difíceis. Você tem que ouvir a Deus. Ouça a Deus. Deus coloca pessoas na nossa vida. E nós sabemos que a pessoa certa para nós casarmos. Não, mas eu gosto, eu quero. Mas nós temos que ouvir a Deus. O negócio é muito bom, nós vamos ganhar muito dinheiro, tá certo? Mas vamos ouvir se é o que Deus quer para nós. Se é o que Deus quer para nós. Nós temos que ouvir a Deus. Aprender, ouvir a voz de Deus e tomar a decisão, a atitude correta. Senhor Deus pergunta: homem, onde é que tu estás? E ele respondeu, versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mais uma vez, a voz de Deus desnuda qualquer
pecado, meu irmão. A voz de Deus desnuda qualquer pecado. Por isso que se esconde da glória de Deus, das pessoas que têm a glória de Deus. Então ele percebe que ele está nu. E é a primeira vez que nós ouvimos essa palavra, viu, irmãos? É a primeira vez que nós ouvimos essa palavra, medo. O pecado nos traz medo. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que o amor lança fora todo o medo. O amor é mais poderoso do que o medo. O medo é advindo do pecado. Pastor, mas ninguém tem medo. Nós temos estrutura que nos leva a temer, mas você não pode parar pelo medo. O nosso corpo reage ao medo. Mas nós devemos reagir pela fé e romper acima do medo. A palavra mais dita na Bíblia no Novo Testamento é não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas com o advento do pecado, eles ouvem a voz de Deus, percebem que estão nus e têm medo. Se esconde. Me escondi. Perguntou-lhe Deus, outra pergunta que Deus faz. Quem te fez saber que estava nu? Quem foi que mostrou a tua nudez? Quem foi que mostrou o teu pecado? Quem foi o acusador que mostrou o teu pecado? Quem é o acusador que te mostra as tuas entranhas? Quem foi? Quem foi que mostrou para ti? Quem foi que mostrou um lado tão ruim? E o Senhor continua fazendo perguntas. Continua fazendo perguntas. A outra pergunta, o Senhor pergunta de novo. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus diz assim. Olha a conversa do Senhor com a mulher samaritana, né? Eles começam ele pede uma água. Ela disse, mas os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí o Senhor disse, dá-me de beber, porque se tu soubesse quem te pede beber, era tu que me pedia água. Porque eu te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Aí ela diz, dá-me dessa água, para que eu não venha mais tirar água aqui nesse poço. Aí Jesus diz assim, faz só uma pergunta. Cadê teu marido? Vai e chama teu marido. Ou pergunta difícil. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus responde, não tenho, os 5 que tu teve não eram teus. E o que tu tem agora também não é teu. Não é teu. Ela respondeu e o Senhor diz, tu respondestes bem. Ou palavra boa, né? Quando o Senhor diz para nós, respondestes bem. Respondestes o quê? A verdade. Responda a verdade para Deus. Responda a verdade. Senhor, eu não faço isso. É porque eu sou medroso. Eu tenho medo. Senhor, eu não faço isso porque eu gosto dessa sensação. Eu gosto, me acostumei com o pecado. Fale para Deus a verdade, que há libertação. Amém, igreja? Perguntou-lhe Deus, quem fez saber que tu estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, olha a resposta do homem. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore. A outra coisa, a outra característica do pecado é culpar os outros. Pastor, eu não tive culpa. Eu estava namorando com a menina bem direitinho ali, o Salmo 99 com ela, 119 e tudo, mas ela tirou a roupa na minha frente. A culpa é dela.
Ah, é aquela pessoa que me mandou um link para eu ver coisas erradas. Que foi isso que tu tá vendo. Aí diz, foi aquele que me mandou o link. Tu anda murmurando, questionando. Não, eu faço isso, mas é porque as pessoas são ruins. Não é... Sempre nós vamos encontrar um culpado, um álibi. Isso é da natureza pecaminosa. Ah, eu estou desanimado. Por que você está desanimado? Deus continua fiel com você. Deus não quebra as promessas dele. Deus é fiel. Por que você está desanimado? Não, porque eu estou desanimado é porque fulano não quer, o outro não quer. Mas Deus quer. Então, é uma tendência do pecado colocar a culpa para os nossos erros nos outros. Ah, eu não consegui estudar porque meu pai... Certo, e cadê seu pai hoje? Tá lá, começa a estudar. É minha esposa que é... Faça. Nós temos essa tendência, essa é da natureza pecaminosa. Tem outra coisa aí que eu quero que você... Versículo 12, preste atenção. Versículo 12 tem outra coisa que talvez você também não tenha ouvido de ninguém. Mas preste bem atenção aí também. Como você ouviu lá no versículo 8, e muitas vezes que você que errou, está em pecado, não ouve a voz de Deus, é um erro. No versículo 12 também tem outro erro que se ensina às vezes. Por isso que eu digo, tenha cuidado com quem lhe ensina. Aonde nós estamos ouvindo isso? Às vezes nós ouvimos uma coisa muito motivadora, mas ela, na profundidade, ela não tem raiz. Olha o que está escrito aí. Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore. O que é que nós dizemos? Nós temos uma tendência a colocar a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros, mas nós mesmos em pecado, Deus nos dá a capacidade de assumir nossos erros. O que é que Adão diz? Olha aí, eu comi. Adão assumiu o erro dele? Sim ou não? Eu não estou ouvindo. Adão assumiu o erro dele? Sim. Por que está todo mundo com medo? Porque você ouviu a vida toda que Adão não assumiu o erro dele. Você ouviu a vida toda. Adão colocou a culpa em alguém, mas ele assumiu a responsabilidade também. Então Deus está dizendo, mesmo com isso, você tem a capacidade de ouvir a voz e você tem a liberdade, a capacidade de assumir a responsabilidade também. Mas a natureza caída, ela vai sempre procurar culpar o outro. Mas você tem a capacidade. É o que o Senhor diz para Caim. Caim, o teu pecado está sempre diante de ti. Cabe a ti resisti-lo. Ele coloca a culpa no outro, mas ele assume a sua responsabilidade. Versículo 13, irmãos. Disse o Senhor Deus à mulher. Olha a pergunta também. Pergunta não é só para homem não, viu? Vai para a mulher também. Que foi isso que fizeste? Respondeu a mulher. A tendência da natureza pecaminosa é o quê? É colocar culpa nos outros, né? Foi a serpente que me enganou. Exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Mas a mulher também assumiu. E eu comi. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor dentro de nós coloca, a sua voz é tão profunda, a sua voz é tão ensurdecedora,
que nós respondemos a essa voz. E se nós respondermos, aí há uma luta entre a natureza pecaminosa e a voz de Deus que nos traz a realidade. A natureza pecaminosa lhe joga para mentir, para esconder o seu pecado. Mas a voz de Deus está lhe questionando e lhe leva a responder a verdade. Eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, o Senhor faz pergunta à serpente? Sim ou não? Tem pergunta não. O Senhor dá logo a sentença. Para o homem, para a mulher, o Senhor pergunta, Ele quer o arrependimento. Ele quer que você se expresse. Ele quer que você assuma a sua responsabilidade. Seja homem, seja mulher, diga: eu não estou de acordo com a palavra de Deus, eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu quebrei princípios, eu tentei me esconder, eu tive medo, eu me afastei, mas agora eu ouvi a voz de Deus e eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade. Mas com a serpente, o Senhor não faz pergunta. Com o inimigo, o Senhor dá logo a sentença. Visto que fizeste isso, serás maldita entre todos os animais selváticos, domésticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O Senhor fala conosco, mas com o inimigo o Senhor já proferiu a sentença. O Senhor disse que nós colocaríamos o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. A sentença já foi dada. Jesus disse: está tudo consumado e o diabo será jogado no lago de fogo. A sentença foi dada. Agora para nós por que fizeste isso? Por que está se escondendo? Por que fugiu do teu chamado? Por que está longe das promessas que eu te prometi? Por que está se afastando da comunhão? Por que está se afastando das coisas que eu estabeleci, que encheriam a tua alma, o teu espírito? Por que tu não lê mais a palavra? Por que não está diante das orações? Por que não está diante da palavra de Deus? O Senhor todo dia faz pergunta a gente. Todo dia. Por que mentiste? Por que se afastaste? Estava tão bem caminhando. Estava seguindo tão bem. Me afastei. E estou com medo. Tentei vestir uma capa. Mas essa capa não me cobre. O que me cobre é a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Para que Deus fale conosco. Ministre ao nosso coração. Lembrando a você, e a mim também, cuidado com o inimigo que rasteja perto da gente, que traz palavras que trazem dúvida ao nosso coração. Palavras, ele quer usar as mesmas estratégias de Deus, fazer as perguntas, mas são perguntas erradas. Será que vai dar certo mesmo? Será que isso é de Deus? Será que o pastor está na visão de Deus? Será que a igreja vai crescer? Será que a igreja, será que ela está cumprindo o chamado? Será que isso é de Deus, esse projeto? Será que aquilo é de Deus? Será que a sua família? E começam as indagações que nos trazem dúvida ao coração. Será que ele vai continuar? Será que você vai continuar? Cuidado, meu irmão, com as pessoas que se aproximam para colocar dúvida na sua fé, no seu ministério, na sua chamada. Tenha convicção da palavra de Deus. Tenha convicção. Quando o inimigo falar com você, responda:
Está escrito. Não é desse jeito que você está falando, não. Não é desse jeito. O Senhor disse que eu permaneça aonde Deus me colocou. Que eu cumprisse fielmente o meu chamado. Porque se eu for fiel no pouco, o Senhor me colocará sobre o muito. Tenhamos a palavra de Deus na nossa boca para responder. Se afaste. Não queira conversa com o inimigo. Não queira conversa com o inimigo. E lembre-se dessas 3 tentações: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Estou te prometendo um cargo em outro lugar. Mas para que eu saio só para ganhar um cargo? É por causa da soberba da vida. Lhe prometem ministérios, lhe prometem você ter algo que você será mais do que os outros. Se é de Deus, Deus vai lhe dar em qualquer lugar. Mas se você quiser a glória de homens, você afasta a glória de Deus e vai ficar nu. Nu. Essas três tentações se resume tudo que envolve o pecado. Tudo. Então, vigie com os olhos. Vigie com aquilo que você pega. Vigie com aquilo que você está provando. Olhando, saboreando. Cuidado. Cuidado. O Senhor diz: orai e vigiai. Aqui nessa terra nós devemos ficar atento, muito atento, com as estratégias do inimigo. Nós devemos estar, como diz Paulo lá em Efésios, ele termina falando de todas as armaduras e ele diz: orando sempre. Orando sempre. Nós devemos estar vigilantes. Depois, entenda que mesmo quando cometemos algum erro, algum pecado, você pode ouvir a voz de Deus. Senhor, eu quero te ouvir, me perdoa. Eu quero que tu fale comigo. Assuma a sua responsabilidade. Não coloque responsabilidade nos outros. A tendência da natureza caída é encontrar um culpado para que você continue naquele pecado. Mas você deve assumir a responsabilidade, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quem é o responsável pela sua vida? Você. Você. Nós ajudamos uns aos outros, mas devemos assumir a nossa responsabilidade perante Deus. Dizer: Senhor, eu comi, fiz errado. Eu vi, surgiu isso no meu coração, eu assumo. Eu peço o teu perdão e a tua transformação, no nome de Jesus. Amém? Levante seus olhos, feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, misericórdia. Queremos te dizer, Senhor, que tu nos ensinastes que devemos perdoar, porque tu nos perdoou. Devemos perdoar, porque tu nos perdoou primeiro. Queremos, Senhor, dizer que vamos lutar com essa natureza, contra essa natureza. Queremos dizer, na verdade, que essa natureza está morta em Cristo Jesus. Está crucificada em Cristo Jesus. E quando ela quiser ressurgir, nós vamos dizer, quando algo na sua vida tentar colocar culpa nos outros, você diz: isso é coisa da natureza pecaminosa. A culpa não é do meu líder, a culpa não é do meu pai, da minha mãe, a culpa não é do meu amigo, do meu patrão. A culpa eu assumo. Jesus disse: eu recebo a culpa. Eu não tenho pecado, mas eu recebo a culpa. Eu recebo. E a Bíblia diz que ele recebeu todos os pecados. E ali houve transformação, houve vida, houve remissão de pecados. Porque ele assumiu algo até que não era dele.
Não se esconda da presença de Deus. Por favor. Não se esconda da presença de Deus. Porque na presença de Deus há transformação, a mudança, a salvação, a libertação. Assuma suas responsabilidades em Cristo Jesus. Tem um pai olhando para você e dizendo: meu filho, eu estou aqui, assuma. Caindo em si, corra para o seu pai, que ele vai colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vai lhe dar autoridade, herança. Não tente se esconder no meio da lama, cobrir seu pecado com lama, cobrir seu pecado com religiosidade, com tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Procure pessoas de Deus, procure a presença de Deus e se desnude diante do Senhor, porque quando Ele te vê nu, Ele diz: eu vou te cobrir com a minha glória, eu vou te cobrir com a minha glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder, a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo hoje e sempre. E quem crer, dá um forte amém, uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus.